Minha esposa confessou que me traiu com um homem mais jovem, dizendo que foi só um caso passageiro. Eu expus tudo e fiz com que os dois fossem demitidos. Estou escrevendo isso trancado em um quarto de motel barato. Minha vida está desmoronando e tento entender tudo. Contexto. Tenho 52 anos e fui casado com Leslie, de 56, por 21 anos. Temos 2 filhos adultos de relacionamentos anteriores, uma filha de 26 e um filho de 24, que já são independentes e vivem suas próprias vidas. Tivemos um bom casamento. Mesmo com trabalhos em tempo integral e filhos, sempre fizemos questão de ter nosso momento juntos, pelo menos no jantar. Sem telas, só conversa. Era inegociável. Mesmo nos dias em que estávamos brigados, ainda sentávamos para comer, mesmo que em silêncio. Isso nos mantinha próximos. Mesmo depois de 21 anos, nosso casamento parecia vivo. Nossa vida íntima, inclusive, estava melhor do que nunca. Sempre foi boa, mas parecia só melhorar com o tempo. Achei que era porque estávamos menos estressados com os filhos independentes ou talvez por causa das mudanças hormonais. Mas eu não fazia ideia do que realmente acontecia. Na sexta-feira passada, estávamos na cozinha, comendo lasanha e bebendo cerveja, conversando sobre o dia. Ela estava no meio de uma história sobre a redação de um aluno quando disse algo que não fazia sentido. Franzi a testa. Espera, o quê? Como é? Ela largou o garfo, me olhou com os olhos marejados e disse: Tenho saído com um amigo do trabalho ultimamente. Só queria te contar. A voz era casual, como se estivesse falando sobre um novo hobby, mas as mãos tremiam, entregando seu nervosismo. Fiquei confuso. Os próximos 10 minutos foram um borrão. Ela engoliu seco e repetiu: Tenho passado um tempo com alguém do trabalho. Sabe, só saindo mesmo. Segurei a vontade de explodir e perguntei com a voz firme: Só saindo, certo? Ela gaguejou. Bem, é um cara. O curte. Você conhece? A voz dela falhou ao dizer o nome, e meu coração afundou. Claro que eu conhecia. Técnico de futebol na escola dela, uns 30 e poucos anos, cara de academia, todo cheio de pose. Já o tinha visto em eventos escolares, desfilando como se fosse dono do lugar. Forçando um riso, falei: Ah, o técnico. Fortão, né? Ela confirmou. É, a gente sai há um tempo. Perguntei direto. Então você está tendo um caso? Achei que ela fosse negar com veemência, mas o que veio foi silêncio, seguido de: A gente toma café depois das aulas e caminha pelo lago. Pausa longa. Ela mordeu o lábio e completou: Às vezes, mais do que isso. A palavra mais caiu como uma marreta. Eu cuspi. Então você está dormindo com ele. Ela sussurrou. Ele me faz sentir jovem. Não disse sim, mas também não negou. Tive minha resposta. Ela começou a chorar, dizendo que não queria me machucar, que ele a fazia se sentir viva, como se tivesse 25 de novo. Jurou que não era amor, apenas uma aventura passageira. Enquanto minha cerveja suava no porta-copos, ela me contava que estava com outro como se fosse algo pequeno. Tentou pegar minha mão, mas eu puxei. Então ela começou a implorar, dizendo que confessou para parar de mentir e que isso não mudava nada entre nós, que inclusive nossa vida sexual estava melhor por causa dele. Disse que, se não tivesse contado, eu nunca teria descoberto. E infelizmente, ela estava certa, eu não teria. Fiquei mudo, sem admitir nada. Ela continuou falando sobre como se sentia mais confiante, redescobrindo a si mesma. Até que eu estourei. Você está dormindo com um cara que poderia ser seu filho e quer que eu agradeça? Ela respondeu que não queria perder nosso casamento, que curte era apenas algo passageiro, que iria acabar sozinho e que o nosso amor era para sempre. Eu sorri com ironia. Ainda assim, você destruiu tudo. O pior de tudo? Ela não prometeu parar. Falava como se fosse um benefício temporário, algo que cancelaria quando se cansasse, como uma assinatura de academia. Eu disse que estava acabado, peguei as chaves e saí. Ela não ligou nem mandou mensagem. Hoje, deixou um bilhete. Leve o tempo que precisar, amor. Estou aqui quando quiser conversar. Horas atrás, me mandou uma nude com a mensagem: Quer dar uma volta? A audácia. Ela acha que é só esperar eu esfriar para voltarmos ao normal. Mas eu não vou ceder. Obrigado por ler até aqui. Obrigado a todos pelos comentários, tanto os positivos quanto os negativos. Antes de dar as atualizações, quero esclarecer algo sobre as crianças. Talvez eu não tenha deixado claro antes. Os filhos são todos dela, do primeiro casamento. Eu os criei como meus e ainda os considero meus, independentemente do que aconteça entre nós. Mais contexto. Há 25 anos, consegui um estágio em uma empresa de marketing, no último ano da pós-graduação. Foi lá que a conheci. Ela estava no início dos 30, mãe solteira,
batalhando muito para criar 2 filhos, um de 5 e outro de 3 anos. O ex-marido dela era um inútil que a abandonou com as crianças. Eu a vi trabalhando feito louca, conciliando 2 empregos e criando os filhos praticamente sozinha. Às vezes, a mãe dela ajudava, mas, na maior parte do tempo, ela enfrentava tudo sozinha. Era uma mulher forte, pouco dada a conversas fiadas, chegava no horário, fazia o trabalho bem e ia embora no horário. Mas, ao mesmo tempo, era calorosa e prestativa. Aos poucos, criamos vínculo. No começo, era admiração. Eu admirava como ela aguentava tanto sem se abalar. Eu estava solteiro, depois de terminar um relacionamento de longa data que não sobreviveu à distância. No fim do meu estágio, a convidei para sair. Ela hesitou, já que eu era mais novo e estava só começando minha carreira, enquanto ela já era mãe de 2. Mas consegui convencê-la a jantar comigo no dia da minha formatura. Desde então, ficamos juntos. Namoramos por 4 anos e nos casamos em uma cerimônia simples no cartório, só com a mãe dela e alguns amigos. Meus pais não apareceram, não aprovavam minha escolha. Mas, com o tempo, acabaram aceitando. Adotei as crianças depois e construímos essa vida juntos. O amor que dei foi retribuído, e nunca senti que eles não eram meus. Ela deixou um dos empregos e ficou apenas com o principal. Quando as finanças melhoraram, trocou para um trabalho como professora, que dava mais tempo para cuidar da casa e dos filhos. Mal sabia eu que esse emprego acabaria destruindo nosso casamento. Agora, as atualizações. Já dei entrada no divórcio, mas muita coisa aconteceu antes disso. Depois da tal confissão dela, fui para o motel mais próximo e fiquei lá o fim de semana inteiro, lendo e respondendo comentários no fórum. Na segunda, falei com meu advogado, que me indicou um especialista em divórcios. Ele me mostrou a dura realidade. Eu provavelmente perderia metade de tudo o que construí, talvez até mais. Ele sugeriu que eu pensasse antes de assinar qualquer coisa. Alguém no fórum sugeriu que eu morasse separado sem oficializar o divórcio, para proteger os bens. Confesso que foi tentador simplesmente sumir ou já processá-la na hora. Mas a ideia de perder tudo o que lutei a vida inteira pesou. Voltei para casa na segunda noite, depois do trabalho. Ela estava fazendo o jantar e agiu como se nada tivesse acontecido. Veio me abraçar, mas eu a afastei e disse que ia pedir o divórcio. Ela me olhou como se achasse graça e disse: "Espero que você saiba o que está fazendo. Vai perder metade de tudo, esta casa, suas economias e investimentos, até a propriedade que seu avô deixou para você." Fiquei encarando, percebendo que aquela não era mais a mulher que amei. Ela respirou fundo e continuou: "Não estou te ameaçando. A gente vive num estado de divórcio sem culpa. Pela lei, eu tenho direito à metade, independentemente do motivo. Então é melhor deixar isso pra lá e vivermos felizes como estávamos até sexta." Eu estourei: "Enquanto você continua dormindo com aquele cara?" Ela respondeu: "Amor, é temporário. Talvez só uns meses, ou no máximo 1 ano. Tenho certeza que essa vontade vai passar. Não estou ficando mais jovem, e ele também vai seguir com a vida dele." Ela tentou me convencer de que essa era a melhor configuração para nós. Ela manteria o caso até enjoar, e eu aceitaria para manter a família perfeita para os outros, enquanto eu me destruía por dentro. Disse que pelo menos nossa vida sexual estava ótima por causa disso. Eu gritei: "Não sou esse tipo de marido. Prefiro ficar sem nada a viver com uma vagabunda." Foi nesse momento que percebi: ela não estava arrependida. Só queria permissão para continuar. Então decidi: ou seria um divórcio bagunçado agora, ou um muito pior depois. Se eu não agisse, ela poderia alegar no futuro que eu sabia e aceitei. Liguei para o advogado e pedi para entrar com o processo imediatamente. Ele me deu uma lista de cuidados: arrumar outro lugar para morar, registrar todas as conversas, evitar contato e, se possível, usar outra entrada da casa. Até me mudar, levei minhas coisas para o quarto de hóspedes. Sempre que ela tentava falar comigo, eu ligava a câmera ou o gravador. Isso a irritou muito. Ela chegou a comentar sobre isso com o amante. Um dia, ele me abordou no parque, durante minha caminhada, bloqueando meu caminho e pedindo 5 minutos. Para evitar cena, aceitei. Ele começou com um tom falso e polido: "Não queríamos te machucar nem esconder nada. Nos sentimos horríveis. Confie em mim." Eu o encarei. Confiar em alguém que está dormindo com minha esposa? Ele continuou dizendo que me respeitava muito, que a Liz sempre falava bem de mim e de como criei os filhos dela como meus. Então pediu: "Não se divorcie, ela te ama. Ela só merece um pouco de felicidade comigo. É temporário. Daqui a alguns anos, isso acaba. Eu também vou ter que casar e ter filhos. Vocês dois são permanentes. Por que destruir sua chance de ter sua alma gêmea? É difícil encontrar amor na sua idade."
Espero que você entenda que mulheres têm desejos. Eu queria derrubá-lo ali mesmo, mas seria um ato estúpido. Ele é muito mais forte do que eu, e se eu levantasse a mão, ele iria se defender. E isso já seria violento o suficiente para me colocar em apuros. Eu não podia correr esse risco em um lugar público. Então, levantei e disse: ela pode satisfazer todos os desejos que quiser, mas não pode continuar sendo minha esposa. Ele tentou me seguir e continuar falando alguma coisa. Olhei por cima do ombro e avisei: mais um passo e eu denuncio você para a direção da escola. Ele recuou. Levei uma semana para encontrar um lugar. É um apartamento apertado, perto do meu trabalho. Aluguei por 6 meses, já sabendo que não conseguiria ficar lá muito tempo. Isso me daria um tempo para procurar algo melhor ou até comprar outra casa, caso conseguisse vender a antiga por um preço decente e receber metade do valor. De novo, numa sexta-feira à tarde, o advogado me avisou que os papéis estavam prontos. Ele perguntou como eu queria entregá-los. Respondi: eu mesmo faço isso. Dirigi até o escritório dele, peguei os documentos e fui para casa. Ela já tinha voltado da escola e estava se arrumando para sair quando entreguei o envelope. O momento foi mais frio do que eu imaginava. Ela bateu o pacote na mesa, colocou a bolsa no ombro e disse: a gente conversa sobre isso depois. E saiu. Não me abalei com a reação dela. Comecei a empacotar minhas coisas e deixá-las no quarto de hóspedes. No fim de semana seguinte, mudei de vez. Quando ela ouviu o caminhão na entrada e me viu carregando as caixas, falou: podemos pelo menos conversar antes de tomar decisões assim? Dei uma risada amarga. Tomar decisões assim? Você pulou na cama do Kurt sem consultar ninguém. Antes que ela respondesse, o ajudante do caminhão bateu na porta para ajudar a carregar as caixas. Ela ficou em silêncio enquanto eu levava as últimas malas. Quando saí, ela bateu a porta do quarto. Na manhã seguinte, nossa filha ligou chorando, perguntando o que estava acontecendo. Contei o básico, nada sobre o caso, ainda, apenas que Leslie e eu estávamos nos separando. Ela não é boba e insistiu. Acabei contando a verdade, sem entrar em detalhes gráficos. Ela ficou um tempo em silêncio e então disse: Kurt, sério? Eu achava que ele só ajudava a mamãe com os eventos de atletismo e essas coisas. Respondi: ajudando ela a manter o cardio em dia. Ela desligou chorando. 1 hora depois, me ligou de novo furiosa. Não comigo, mas com a mãe. Pedi que ela não se metesse. Ela disse: ela me enoja. Não importa o que aconteça, você sempre vai ser nosso pai. Dava para ouvir que ela estava andando de um lado para o outro. Perguntou onde eu estava morando. Falei para não se preocupar, que eu estava bem. Ela ofereceu o quarto de hóspedes da casa dela. Doce da parte dela, mas recusei. Preciso de espaço e um tempo sozinho. Na mesma noite, meu filho me ligou. Perguntou direto: é verdade que a mamãe traiu? Respondi que sim e ele não reagiu. Ficou 1 minuto em silêncio e disse: isso é nojento demais. E desligou. Não tive mais notícias dele desde então. 1 semana depois de receber os papéis, Leslie me mandou mensagem para discutir uma cláusula e trocar alguns documentos bancários e da casa. Encaminhei para meu advogado. Ele ligou para ela e sugeriu marcar uma reunião na presença dele. Ela insistiu que fosse algo particular. Aceitei apenas se fosse em local público. Nos encontramos em um café, terreno neutro. Ela entrou com aparência cansada e disse logo de cara: isso não precisa ser uma guerra. Respondi: deveria ser. Mas, por sorte sua, eu já cansei de gastar energia. Ela abaixou a cabeça, girando a aliança no dedo. Você quer mesmo acabar com isso? Falei. Isso acabou no dia em que você deixou ele colocar o membro dele dentro de você. Então ela fez algo que ainda me irrita até hoje. Disse: eu não me arrependo de ter te contado. Veja bem, ela não disse me arrependo de ter traído. Não. Ela ainda acha que contar foi um ato corajoso e moralmente elevado. Como se quisesse pontos por ser honesta sobre sua mentira. Perguntei: você se arrepende de ter traído? Ela ficou em silêncio. Uma pausa longa, longa demais. Então respondeu: eu me arrependo de ter te machucado. Ou seja, não foi um sim. Encerramos a reunião resolvendo a parte prática. Eu fico com a casa, mas ela pediu um tempo para se mudar. Ela fica com o carro novo que comprei para ela. Sem pensão. Foi ideia dela. Disse que não merece. Ótimo. Eu aceito o que vier. Não vou cair na armadilha de sentir pena só porque ela abriu mão disso. Foi ela quem destruiu tudo e merece arcar com as consequências. Obrigado por lerem até aqui. Vou atualizar quando tudo estiver finalizado. Acabou. Os dois foram demitidos e expulsos do trabalho. Aqui está como tudo aconteceu.
Quase um mês depois de ela ter sido notificada, encontrei uma colega de trabalho dela no metrô. Ela era mais amiga dela do que apenas colega. Disse que estava triste em saber que, depois de 2 décadas juntos, estávamos nos separando, e que minha futura ex-esposa estava arrasada. Não resisti e soltei. Ué, e o Kurt não está cuidando dela? Ela ficou chocada. Disse que ninguém suspeitava de nada. Parecia genuinamente abalada. Garantiu que isso nunca teria passado se alguém soubesse. Não dei detalhes, deixei que ela descobrisse sozinha. E como sempre, a fofoca corre mais rápido que a luz, não é? Não demorou para outros funcionários ficarem sabendo. Logo chegou ao diretor, e as coisas escalaram rápido. A escola abriu uma investigação interna. Leslie e Kurt foram colocados em licença administrativa enquanto apuravam o caso. Mas havia um detalhe. Tecnicamente, eles não tinham quebrado nenhuma regra dentro da escola. Foram discretos, nunca ficaram juntos no local, não apareceram juntos em câmeras, nenhum funcionário ou aluno denunciou, não usaram e-mails ou recursos da escola. No papel, estavam limpos. Só que o Tribunal da Opinião Pública é outro bicho. Logo a notícia se espalhou e os pais ficaram sabendo. Os mais revoltados lotaram a caixa de mensagens do conselho escolar. Não queremos nossos filhos aprendendo com gente sem moral. A pressão aumentou tanto que, mesmo sem nenhuma violação oficial das regras, o conselho expulsou os dois. No dia seguinte, minha futura ex-esposa foi atrás de mim na cafeteria do meu trabalho, onde costumo almoçar tarde. Chegou gritando: "Você acha que isso é engraçado? Eu perdi meu emprego e você sai limpo dessa." Coloquei o café na mesa com calma. "Você veio no meu horário de almoço? Quer fazer cena? Então faça." Ela se inclinou e sussurrou: "Você acha que é algum herói? Vou expor a sua verdade." Eu ri. Me expor pelo quê? Por não deixar minha esposa trair? Vá em frente e me faça famoso. Ela me encarou por um segundo, furiosa, percebendo que não tinha munição, e saiu batendo o pé. Na semana seguinte, o advogado dela enviou uma nova exigência. Queria a casa, dizendo que era mais adequada para ela, que foi ela quem fez dela um lar. Discutimos bastante, ficou feio, mas acabamos concordando em vender o imóvel e dividir o valor. Tudo bem por mim. Não queria viver num lugar impregnado de traição. A venda foi anunciada em meados de outubro. Em novembro, já estava sob contrato. Quando chegou o dia de ação de graças, ela fez um jantar e chamou os filhos. Ninguém apareceu. Nossa filha veio para o meu apartamento. Trouxe comida e cozinhou. Disse: "Não parecia certo comer naquela casa." Sentamos no chão, assistimos a um jogo antigo de futebol americano e comemos o recheio direto do pote. Foi bom. Ainda não tive notícias do meu filho. Ele se afastou de nós dois. Cada um lida com a dor de um jeito. Continuo no apartamento, mas estou de olho em uma casinha fora da cidade. Vamos ver. Para todos que acompanharam essa bagunça, obrigado. O apoio de vocês significou mais do que imaginam. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.